Gravação iniciada, presidente. Muito bem, peço desculpas, houve um problema de energia aqui na minha cidade, na região onde eu moro, e fiquei fora, completamente deslocado de tudo. Estamos voltando. A sessão foi suspensa pelo Instituto Marco Rogério Borges, que inclusive é o relator do processo, né? Estamos analisando. Eu peço novamente desculpas e vamos voltar ao julgamento. Peço a Fabiana que traga o doutor André à sala para fazer o acompanhamento do julgamento. Ele é convocado. André? Doutor, o senhor me desculpe, é que teve um problema de energia aqui na minha cidade e acabei ficando fora e o julgamento acabou sendo interrompido, tá? Peço desculpas, são fatores supervenientes que a gente não tem controle sobre isso. Então, Marco, você estava relatando do ponto que você estava até onde eu consegui ouvir, acredito que você tenha parado a sessão naquele momento, então, por favor, continue. Tranquilo, presidente. Retomando, então, na realidade, só reprisando aqui rapidamente, a questão aqui que é um processo de PIS, onde nós temos um processo de RPJ, que já foi julgado, tá? Então eu estou terminando, estou indo lá para a leitura na folha 6 final. Note que ambos os processos, do presente processo, que é o de PIS, e o principal tivessem sido seguidos os mesmos passos processuais, deveriam ter sido julgados em conjunto, conforme a melhor prática processual, algo que ocorreu na decisão de primeiro grau administrativo. Se assim fosse, o julgado do processo reflexo teria a mesma sorte do principal. Essa é a ideia do artigo 6º do RICARF, tá? Evitar que haja uma profusão de decisões díspares sobre a mesma situação fática, mesmo ano calendário, mesma atuação no procedimento fiscal. Tá? Por isso que a gente respeita muito a decorrência e o reflexo. Então, a vinculação decisória decorre do chamado princípio da decorrência, tá? Não confunda com o processo decorrente, consagrado nesse conselho por razões lógicas e jurídicas. Não é dado a dois colegiados distintos de igual hierarquia proferir decisões distintas sobre os mesmos fatos e período de abrangência. Geralmente, aqui o conexo são períodos distintos, então por isso que há divergências, geralmente não considerando ele essa mesma vinculação. Cabendo um deles declinar da competência nos termos do artigo 6º, anexo 2 do RICARF, ou por economia processual, adotar a mesma decisão anteriormente proferida. Tá? Essa matéria já chegou na Câmara Superior, tem vários julgados confirmando isso, é válido. E a questão aqui, mas a questão é, o processo de RPJ já foi julgado, inclusive tem decisão na Câmara Superior. É cabível replicar? Sim. É cabível. Na realidade, o fato era para ter sido já aplicado. Se não foi porque esse processo, por questões processuais, ficou separado e quem analisou esse processo não reparou. Tanto se nós abordarmos o artigo 6º, ele orienta que, se alguém identificar processos reflexos ou decorrentes dele, pode se tornar prevento, chamar esses processos para si. O normal é, geralmente, quem analisa, recebe o seu processo e verifica que esse processo é decorrente ou reflexo de outro, encaminhar para quem está com a carga do principal. Nesse caso aqui, o acordo, o processo de RPJ já teve decisão transitada e julgada administrativamente. Tá? O de PIS também, só que o de PIS não subiu na Câmara Superior da terceira sessão, mas o de RPJ subiu. E a primeira sessão da Câmara Superior entendeu que a receita bruta, a questão de dar pagamento em imóveis era um tipo de receita e deveria ser tributada como tal. Tá? A discussão aqui, trazidas aqui, até vou ler rapidamente a ementa, já que nós estamos com relativo tempo ainda. Lucro presumido, atividades imobiliárias, receita bruta, dação e pagamento ou permuta de imóveis. Para fins disposto do artigo 224 do Rio 99, as pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas ao loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, tributadas com base no lucro presumido,
que é o caso do contribuinte, deverão considerar como receita bruta o montante recebido a qualquer título relativo às unidades imobiliárias vendidas. No regime de lucro presumido, tributa-se a receita bruta sem dedução de custos e despesas. Não é possível a empresa optante pelo lucro presumido adotar o procedimento com as vantagens a que teria direito pelo lucro real, mesclando os regimes de apuração, que foi mais ou menos o acusado no auto de fração. O contribuinte, no seu procedimento, na sua sistemática de contabilização, ele tenta trazer as melhores perspectivas, a situação que ele tem de mais vantajosa, tanto no presumido quanto no real. A sistemática do lucro presumido tem como base uma presunção de lucro calculada pela aplicação do percentual sobre a receita. Assim, deve-se entender que a receita bruta a ser considerada para fins de tributação com base no lucro presumido é a soma do preço do imóvel recebido a qualquer título, ação de pagamento, permuta ou troca de imóveis, com eventual valor em dinheiro recebido. Decisão recorrida sem reparos, vistos relatados discutidos. Então, o processo foi decidido já por voto de qualidade na Câmara Superior, de RPJ. Era para esse processo que nós estamos julgando aqui juntos estar apenso. Ou, quiçá, se o fiscal tivesse feito isso lá na origem, no mesmo processo. Resta, portanto, quanto ao cerne da discussão aqui suscitada, tá? Eu estou negando pela questão do princípio da decorrência, por esse processo ser um reflexo, tá? Eu estou negando para acompanhar a decisão já decidida no RPJ, que é o processo principal. Tá? Então, eu transcrevo, inclusive, a decisão aqui, todo o esboço da decisão. O processo principal, ele teve decisão na Câmara Baixa, tá? Negando o provimento, subiu para a Câmara Superior e negou o provimento. Então, eu transcrevo aqui todo o mote da discussão. A discussão é qual tratamento a ser dado quando há uma permuta de imóveis contorna em si aquilo ali é tratado como receita e como momento. Tá? No entender dessas decisões, aquilo lá é o momento do pagamento. Não pode esperar agora vender aquele imóvel para tratar aquilo lá como receita. Se eu for lá, compro um imóvel, hipoteticamente falando, de 1 milhão, e dou um imóvel de 500 e mais 500 mil espécie, qual é a receita da vendedora? É 500 mil só que recebeu em espécie ou aquele 1 milhão que ela recebeu o imóvel? Aquilo lá vai entrar no estoque e vai ser vendido depois. Existe previsão legal para lucro real, fazer esse tratamento diferenciado, mas no presumido, que é a opção do contribuinte, ele não pode, ele tem que tratar aquilo ali tudo como receita. Então, na realidade, essa foi a discussão do mérito, tá? Então, por isso, eu estou, independente do mérito, eu estou aplicando aqui o princípio da decorrência, ou seja, dando a mesma decisão do processo de RPJ a esse processo reflexo de PIS. Presidente, acho que em linhas gerais é o meu comentário aí, o Evandro que pediu vistas, né? Então deixa eu posicionar como há mudança nos jogadores, né? Na época que foi relatado inicialmente isso aí, o pedido de vista estava presente o conselheiro Wilson, no suplente, agora nós temos a titularidade do conselheiro Iágoro, e como o Wilson não havia votado, então naturalmente o Iágoro vai proferir seu voto também. Então, a situação, quando foi relatada inicialmente em outubro, era o Marco Rogério negando o provimento, havia votado o conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, divergindo, e houve o pedido de vista do conselheiro Evandro. Naturalmente, como está se julgando novamente, em função da mudança da banca de jogadores, o próprio Leonardo Pagano Gonçalves pode rever o seu voto. Mas, antes de fazer esse tipo de questionamento, eu vou abrir a palavra ao conselheiro Evandro, que pediu vista, depois eu abro para os debates. Presidente, uma questão de ordem, se me permite? Sim, pois não. Duas dúvidas. A primeira pergunta que eu faço ao colegiado é em razão da mudança de um membro do órgão colegiado, não seria, em razão disso, franqueado ao procurador a realização de citação oral? Porque, pelo que me consta, é acompanhamento apenas em caso de ser a mesma turma. O senhor tem razão, se o senhor quiser sustentar, ele abre a palavra, ou caso contrário, suspende o julgamento e volta o mês que vem. Eu gostaria de sustentar se me for oportunizado. Então, ele dá a palavra pelo tempo regimental, doutor. Obrigado, então. Depois o conselheiro Marco Rogério refaz a colocação dos votos dele se houver necessidade. Tá bom? Tranquilamente. Senhores conselheiros e conselheiras, conforme relatado pelo conselheiro Marco Rogério Borges, sim, o que se tem como objeto deste processo é
o tratamento que deve ser dado para o recebimento por parte da empresa do pagamento de venda de imóveis na forma de permuta com outros imóveis. Então, há a venda de um imóvel no valor de 100 mil, então recebe-se o pagamento em dinheiro de 50 e recebe-se outro imóvel no valor de 50. O que se entende por parte do que sustenta nessa banca é que só pode ser dado tratamento de receita para o valor que é efetivamente pago em dinheiro. E isso se dá pelos motivos seguintes. Primeiro, a dupla tributação, primeiro, na realidade, é o regime diferenciado que ocorre para a atividade imobiliária, porque veja-se que deve-se considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido relativo às unidades imobiliárias vendidas, conforme prevê o artigo 30 da Lei 8.981 de 95, e essa premissa é reiterada no artigo 224 do regimento do imposto de renda. A receita bruta pressupõe efetivo recebimento em dinheiro, não se aplica o conceito geral do artigo 2 do Decreto-Lei 1.598. Até porque haverá sim uma dupla tributação do valor que é recebido em imobiliário, porque veja-se, se faz a venda de um imóvel no valor de 500 mil, e eu utilizei esse exemplo prosaico na sustentação oral do julgamento anterior, há um pagamento de 200 mil em dinheiro e a permuta de um imóvel de 300 mil, nós vamos tributar essa operação inteira. Quando esse imóvel de 300 mil também for vendido, vai se tributar essa venda novamente. Então, isso é um inflacionamento da tributação. Veja, a empresa optante pelo regime de caixa. Essa opção faz com que apenas o valor que é efetivamente recebido em pecúnia, que é objeto da tributação da receita, esse valor, como bem apontado pelo conselheiro relator, o imóvel, ele vai para o ativo circulante da empresa. E ele também vai ser, com o perdão da palavra, transformado em receita quando da venda deste imóvel que se recebeu. E quando essa transformação em receita, em dinheiro, ocorrer, aí sim é que se vai tributar. Se nós formos considerar a permuta como receita, um imóvel de 500 mil vai ser tributado, na realidade, no valor de 1 milhão, à medida em que ele vai sendo transformado progressivamente em parte pecúnia, parte outros imóveis da permuta. Isso é um inflacionamento que não coaduna com a legislação. Também há de se destacar, conforme colocado pelo conselheiro relator, que sim, esse processo ele foi uma autuação que gerou 4 procedimentos diferentes: contribuição social, imposto de renda, PIS e COFINS. Há de se destacar que o processo do PIS foi julgado antes deste presente processo há exatamente 9 anos. Em 2011 foi o primeiro dos 4 processos julgados favoravelmente ao contribuinte. E eu peço permissão para ler a ementa que diz: a receita bruta da pessoa jurídica optante pelo regime de tributação do imposto de renda com base no lucro presumido, que tenha adotado o regime de caixa correspondente ao valor efetivamente recebido pela venda da unidade imobiliária. A receita bruta corresponde ao valor efetivamente recebido, ou seja, em pecúnia. A permuta não compõe. Nós trouxemos nos memoriais a transcrição que diz que a delegacia deve excluir do lançamento os valores dupla ou multiplamente lançados em decorrência de ter considerado o momento da tradição de imóveis recebidos como parte do pagamento como receita bruta tributável. Também trazemos a atenção deste colegiado o fato de que essa matéria já foi objeto de julgamento por parte do Superior Tribunal de Justiça, já em litígio em sede de Poder Judiciário, que colocou o entendimento de que o contrato de troca ou permuta não deve ser equiparado na esfera tributária ao contrato de compra e venda, pois não há oferimento de receita, faturamento ou lucro na troca. Então, essa matéria, ela de fato não é estranha à análise em litígios administrativos ou judiciais, só que o entendimento majoritário é no sentido de fato, não considerar a permuta como forma de parte de recebimento de pagamento em venda de imóveis como receita para quem é optante do regime de caixa. O processo do imposto de renda, de fato, foi julgado, sim, e ele foi julgado desfavoravelmente ao contribuinte em âmbito da Câmara Superior. Só que, seguindo o raciocínio do eminente conselheiro relator Marco Rogério Borges, estava equivocado aquele julgamento, porque se o processo do PIS já havia sido julgado, este entendimento é que deveria ter sido replicado nos demais que vieram subsequentemente. E equivocou-se a Câmara Superior ao permitir o processamento de recurso voluntário e dar entendimento contrário ao processo, que este sim era o principal.
Não há razão para entendermos que o processo que foi julgado posteriormente deve ser considerado o principal, simplesmente pelo fato de se tratar de imposto de renda. Veja-se, quando essa questão foi trazida a este colegiado, já na ocasião do julgamento original, o conselheiro Leonardo Pagano e o próprio presidente, o conselheiro Paulo Ciccone, trouxeram a relevante questão de que não é por acaso que esses processos estão sendo julgados separadamente, porque imposto de renda não é a mesma coisa que COFINS. Então, se por algum motivo houve um entendimento em um determinado sentido para o processo de imposto de renda, não necessariamente esse entendimento deve ser replicado para o processo do PIS ou da COFINS, porque nós estamos lidando com tributações materialmente diferentes. E se existe um entendimento do COFINS, do processo do PIS, que já está consolidado, já transitou em julgado, por que é este que não deve ser replicado para o processo da COFINS, que é o que estamos julgando nesse momento? Então, veja-se, eu entendo, concordando com o conselheiro Marcos Rogério Borges, que sim, o ideal, no mundo perfeito, é que esses processos teriam tramitado conjuntamente e a eles teria sido dado um único entendimento. Quanto a isso, não há o que se dizer. Mas, contrariamente, o que se defende dessa tribuna é que a conclusão a ser dada não é de aplicação do processo do imposto de renda, do entendimento deste processo para os demais, mas sim o entendimento do processo do PIS, por ter sido julgado em primeiro lugar, transitado em julgado muito antes do processo do imposto de renda, e segundo, por ser um entendimento, daí entrando na matéria de mérito, que mais se coaduna com o que tem como correto. Não há como considerar a permuta como receita, porque isso gerará uma dupla tributação, já que este imóvel que está sendo tributado pelo recebimento também será vendido e essa receita também será tributada, então, na realidade, é um adiantamento que vai gerar um eco na tributação, e também pelo fato de que a empresa é optante pelo regime de caixa, o que é a regência contábil tributária, que impõe apenas a tributação sobre os valores efetivamente recebidos em espécie. Esse entendimento já foi consolidado em âmbito do judiciário e é o que se pede que seja replicado neste momento. Essas seriam as nossas considerações pela atenção e oportunidade da sustentação oral. Muito obrigado a todos. Conselheiro Marco Rogério, você, por favor, pode rebater no seu voto, tendo em vista a sustentação do contribuinte agora, embora ele já tenha sustentado na outra vez, né, quando ele esteve aqui. Está sem microfone, Marco. Marco, está sem microfone. Perdão. Presidente, eu vou manter a mesma posição do voto e em virtude da sustentação do patrono, tá? Eu vou tecer os seguintes comentários adicionais. Primeiro, a competência, a definição de um processo principal está no RICARF, tá? No Regulamento do Imposto de Renda. Eu me lembro muito bem que, logo que eu cheguei no CARF, disseram assim, tu tem que carregar isso aqui embaixo do braço, 24 horas. Então, na realidade, assim, qual é a competência da primeira seção? Está lá no artigo 2º do anexo 2. A primeira seção, que somos nós aqui, e a Câmara Superior, cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância que verse sobre a aplicação de legislação relativa a IRPJ, CCLL, fonte, PIS, COFINS, IPI, contribuição previdenciária sobre receita bruta, quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, tá? Então, nesse caso aqui, independente de estar no mesmo processo ou em processos separados, eles são o inciso 4 do artigo 2, é nossa competência, tá? Um erro não justifica o outro, friso, um erro não justifica o outro. A terceira seção não ter se fragado desse detalhe lá quando jogou o PIS, não justifica o meu eventual erro meu, tá? A definição de processo principal é o de RPJ por conta desse inciso 4 do artigo 2 do anexo 2 do RICARF, tá? Então, na realidade, assim, sem adentrar, eu estou adentrando aqui no mérito, para mim aqui é uma questão de vinculação processual, tá? E é ele que eu estou aplicando. Já tem uma decisão, inclusive a decisão já en passant, eu não vou discutir mérito aqui, mas eu estou aplicando o regimento, tanto o artigo 2, que define a nossa competência, define qual é o, em tese, entre aspas, processo principal, e o artigo 6º. Então, na realidade, se a terceira sessão julgou o processo de PIS, ela julgou errado, inclusive a resolução, quando houve julgamento de COFINS, alerta isso, tá? Não era para ter sido julgado na terceira sessão. Se a PFL não entrou com embargo, não é a questão, para mim, não é interessante. O fato é que um erro não justifica o outro. Para mim, o processo principal, para mim, pela leitura que eu faço aqui, é o de RPJ,
e estou aplicando esses normativos, tá? Sem adentrar profundamente no mérito. A minha posição é essa, presidente. Obrigado, Marco. O Evandro estava com vista no processo. Presidente, a minha dúvida é se, na época, se esse processo de fato era decorrente do IRPJ, processo de IRPJ julgado na Câmara Superior, e se aplicavam as decisões lá na Câmara Superior de IRPJ ao presente processo, ou seja, se os questionamentos feitos nesse processo constavam do julgamento da Câmara Superior, né? E eu afirmo que sim, esse processo, eu entendo que esse processo é decorrente do IRPJ. Só correção, Evandro, é reflexo. É reflexo. Ele é reflexo do IRPJ, obrigado pela correção. E as matérias questionadas aqui foram, sim, tratadas lá no processo que foi julgado na Câmara Superior. Por esse motivo, eu vou acompanhar o voto do relator. Sim, antes de chegar a esse ponto, eu queria fazer uma manifestação, independentemente do aspecto da decorrência do reflexo, que foram bem posicionados pelo conselheiro. Eu vejo uma questão de mérito extremamente importante. Se bem entendi, Marco, embora você tenha fixado sua posição mais ou menos em cima do reflexo da Câmara Superior, né? Aqui é uma pergunta que o próprio relator, o próprio patrão da contribuinte se manifestou a respeito, e de que se não seria receita, e que vai uma bitributação, uma tributação, novamente, é o mesmo fato. Discordo totalmente desse aspecto. Né? Há um parecer normativo da Receita, que foi, inclusive, muito certo ponto foi criticado, mas depois acabou se verificando que eles têm absolutamente correto em relação ao lucro presumido, o parecer normativo 9 de 2014, que ele trata exatamente das operações de permuta no caso de lucro presumido. E a operação matemática é muito simples. Né? Primeiro temos que relembrar que pelo Código Civil, permuta se equipara a operação de compra e venda. Né? Então, se um contribuinte rebater a posição que o ilustre patrono trouxe, que seria uma tributação, que esse imóvel recebido em permuta vai para o estoque, depois tributa de novo, a situação é muito clara. Você tem um estoque, você tem um imóvel A, que é alienado, no qual o contribuinte recebe, digamos, 500 em dinheiro, e recebe um outro imóvel valendo 500 também. Né? Qual é o valor desse bem que foi vendido? Não é 500, é 1.000. Ele recebeu 500 em espécie, e recebeu mais 500 de um imóvel que vale 500. E foi convencionado pelas partes que vale 500. Então, é natural que a tributação seja sobre 1.000, sobre 1 milhão, seja lá o número que for, e não sobre 500. O imóvel vai entrar no estoque, vai ser tributado de novo, porque é um novo imóvel, é uma nova operação quando e se ocorrer lá na frente. Esse novo imóvel que entrou no permuta, se ele for vendido lá por 500, vai ter tributação, se for vendido por 1 milhão, vai ter tributação, é óbvio. Porque é uma nova operação, nós estamos falando de lucro presumido, e não lucro real, que tem custo, não se tem custo. O custo é exatamente aquele valor fixado, aquele percentual fixado por lei. Então, no caso, essa posição que muitas vezes é trazida, de que nessa operação de permuta tem sentido tributar essa permuta, realmente não tem lógica, o parecer normativo tem bastante substância nesse aspecto. É muito simples, é só fazer a conta. Você vende um imóvel, você entrega um imóvel para alguém, recebe 500 e vale 1 milhão. Você entrega por 500, que você recebe, e recebe outro imóvel de 500. A tributação é sobre 1 milhão, é óbvio que é. Porque esse valor, o valor efetivo é esse, independentemente do recebimento financeiro ou não. Existe o problema do caixa, que o Marcos já até rebateu no voto dele. Ou esse imóvel vai para o estoque, valendo 500. O contribuinte lá na frente, um mês, 2 meses, 3 anos depois, vende esse imóvel por 500, vai tributar de novo, é claro, um outro produto. Então não tem nenhuma novidade nisso, não há nenhuma incoerência no parecer normativo. Apenas deixar bem claro, entrando no lado do mérito, não estou nem analisando o aspecto do reflexo da decorrência, como o relator colocou, até verificando o mérito, porque como o próprio patrão disse, o conselheiro Pagano e eu nos posicionamos a respeito do processo em si, especificamente de COFINS, então estou dizendo o motivo porque eu falei que o processo poderia até ser julgado aqui como está sendo julgado, além do reflexo que o Marco posicionou. Então essa é a minha posição bem clara a respeito desse parecer normativo, para que não tenha dúvida, já tive votos nesse sentido, vários votos, e penso dessa forma. Iago pediu a palavra, por favor. Você está sem microfone, né? Obrigado, presidente. Sobre o aspecto da tributação das atividades imobiliárias, eu
eu vejo como um problema quando quando o contribuinte ele opta pelo lucro presumido e quer usar regras de custo do lucro real. Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, a opção pelo lucro presumido, ela antes de tudo é uma opção. Então, a regra geral do lucro real. Quando você faz a opção pelo lucro presumido, você tem que absorver todas as regras do lucro presumido, que inclusive refletem em relação ao momento do reconhecimento da receita, que pode ser pelo regime de caixa. Se você quer absorver os custos, vamos supor assim, ou o ativo, você teria que usar o sistema de lucro real. Um outro aspecto é que os exemplos que foram citados são exemplos de dação de um outro imóvel pronto para venda. E nós conhecemos assim a situação do mercado imobiliário, em que muitas vezes você faz a dação de um terreno que jamais vai ser vendido, e que corresponde, em regra, de 17% a 21% do valor do empreendimento, e que, em tese, esse valor que foi recebido pela permuta das unidades que vão ser construídas, na lógica que está sendo proposta, jamais seriam tributados. Então, por esse sentido, eu entendo que o valor do contrato que foi estipulado pela unidade que está sendo comercializada, ele, de fato, é a receita da empresa, portanto, do lucro presumido. Obrigado, presidente. Obrigado, Leandro. Alguém mais quer se manifestar? Eu gostaria, doutor Paulo. Eu acho que, de fato, o Marco tem razão quando ele fala que o processo principal ele é estabelecido pelo RICARF e sim, a competência seria da primeira sessão, mas o fato é que o processo de PIS foi julgado pela terceira sessão e ele é um processo que, se ele se aproximasse, se a gente fosse fazer uma comparação do tributo, né, ele se aproxima muito mais do que a gente está tratando hoje, que seria da COFINS. Acho que a gente poderia aplicar, sim, ou deveria aplicar o decidido no processo principal, desde que o objeto dos dois processos, né, materialmente fosse o mesmo. Então, a gente teria que fazer um distinguishing aqui desse processo, né, com o que está sendo discutido, talvez até a própria base de cálculo, se fosse o caso, no processo da COFINS. E aí eu acho que a gente deveria pensar se há algum fator de distinguishing mesmo desse processo da COFINS ou não, para que se possa aplicar a mesma decisão do IRPJ nesse processo. Então, essa a minha reflexão. Eu não estou discutindo aqui a questão da decisão judicial, como o patrono disse, do STJ, que já definiu se a permuta ela é tributada no momento da realização do imóvel ou no momento do recebimento. Eu nem entro aqui nessa discussão. A minha discussão é muito mais sobre o regimento mesmo, ou a aplicação da mesma decisão de RPJ nesse caso, ou se a aplicação do PIS/COFINS. Marco, você quer responder? Seguinte, presidente, primeira coisa, rapidamente aqui, eu já apliquei essa questão da vinculação processual por reflexo ou decorrência, muitas vezes discordando do mérito, tá? Eu já tive, inclusive, um julgado até na turma lá, eu discordava totalmente, uma questão de matéria de juros capital próprio, mas eu apliquei. Porque a outra turma, no processo principal, tinha decidido, no processo principal, e eu apliquei. Por quê? Porque, para mim, antes de discutir o mérito, cabe essa questão processual vinculativa aqui. Então, por isso até que eu estou pisando em ovos para discutir o mérito, tá? Porque, para mim, aqui, precede a isso a questão da vinculação processual. Tá? Então, eu já apliquei ela contrariando o mérito que eu estava replicando aqui no processo. Eu já tive processos meus relatados que eu era contrário. O senhor e alguns aí vão se lembrar disso. Mas eu apliquei. Por quê? Porque eu entendia que era essa aplicação. Há outro comentário de que a questão do PIS foi julgada dele, que deve ser tratado, a discussão no processo de PIS, e eu me dei o trabalho de olhar, é exatamente a mesma. É qual o tratamento dessa matéria, se é receita ou não, tá? Se esses imóveis dados contorna
eles são receita ou não. É exatamente a mesma discussão lá no outro processo. Se alguém abrir o processo de PIS, olhar o acordo, a discussão é só essa. Se aquele colegiado lá de turma extraordinária entendeu que isso não é receita, lá em 2011, tudo bem, não vou obstar. O fato é, em 2019, com as regras que eu entendo corretas do CARF, a Câmara Superior, em 2019, entendeu que isso é receita, e eu, em 2020, estou seguindo regras processuais que eu entendo para justamente evitar essas confusões. Nós estamos criando confusão, que é justamente a ideia dessa regra de vinculação processual, que é evitar. Imagina um mundo onde o fiscal chega lá, lança 4 processos e cada um cai em turmas separadas, em sessões separadas e cada um começa a julgar. Existe uma regra clara para justamente prevenir. Do contrário, qual é o sentido do inciso 4 do artigo 2 do anexo 2 do RICARF, que prevém, coloca a primeira seção como preventa nesse tipo de reflexo? Essa é a minha pergunta. Essa regra existe lá justamente para evitar esse tipo de confusão. Tá? Então, eu volto a frisar, eu já várias vezes apliquei essa vinculação processual contrário ao mérito, totalmente contrário, mas eu respeito a vinculação processual antes disso. Tá? Por isso que eu entendo, a gente tem que procurar evitar isso, tá? Tentar ser uma certa homogeneização decisória, em casos que latentemente é o mesmo. Só isso. Eu só queria completar, Marco, que esse caso, um dos casos, né, que você citou até, era uma relatoria minha, no JCP, que eu entendi de uma forma, o colegiado foi vencido, o colegiado entendeu de forma diferente, e depois você julgou o processo reflexo da mesma situação, concordou com o meu ponto de vista em termos da matéria em si. Citei o voto, presidente, citei o meu voto que eu discordava, mas eu estava aplicando, respeitando a vinculação processual. Eu fiz, inclusive, declaração de voto, mantendo minha posição vencida, e você acompanhou a decisão reflexa, mesmo concordando com a minha posição em relação ao mérito. Ou seja, você acompanhou exatamente isso aí. Só para deixar claro que você citou esse caso, era um caso meu. Alguém mais quer se manifestar? Então, vou colher os votos. O conselheiro Pagano, você que tinha votado originalmente, o Marco negou o provimento, você divergiu, o voto é seu. Olha no microfone, por favor. Eu já tinha votado, presidente. Sim, estou perguntando por que nós vamos escolher os votos. Mantém o voto. Perfeito. Evandro? Só um minuto. Presidente? Sim, você ia falar, Luciano? Você poderia só relembrar quais eram os fundamentos que você alegou para divergir? Você está falando comigo ou com o Marco? Não, com o Pagano, presidente. Eu queria pedir para o conselheiro Pagano relembrar quais eram os fundamentos. A posição do conselheiro Luciano Pagano é que, como você divergiu, foi o primeiro voto, já que divergido confirma a divergência, ele está perguntando quais foram os argumentos que você entende que estariam incorretos no voto e que você divergiu. Eu não recordo, desculpe. Não, na época eu votei no sentido de que eu não entendia que o processo era reflexo, tanto é que eles haviam sido desapensados, que a matéria era de competência estrita, por não ser reflexo, a matéria era de competência estrita da terceira Câmara, e que haveria um conflito de competência, que deveria ter sido suscitado um conflito de competência, e os autos, né, e esse conflito de competência seria, no caso, analisado pela presidência da turma, da Câmara, perdão, e que eu acho que os autos deveriam ser remetidos à terceira sessão. Era esse o sentido, que a gente não deveria ter competência para julgar. Porque a receita, né, a base tributável, a receita do PIS e da COFINS é diferente da do IRPJ. Tá? Um é receita bruta, outro era o IRPJ é sobre a renda, né, é diferente. Meu voto foi nesse sentido, apenas isso. A discordância foi nisso. O conselheiro Marco, ele entende que não, que a regra é regimental, enfim, nos termos que ele explicou, tá? Eu entendo que, na verdade, o processo de COFINS e de PIS, eles são autônomos, não são reflexos, tanto é que não foram nem autuados de forma reflexa e também não foram, em momento algum, juntados. Então, agora não me parece jurídico aplicar uma decisão do RPJ sobre uma matéria que é pautada para COFINS, que tem bases diferentes, né, apurações tributárias diferentes, e que a apuração
que mais se aproxima, no caso do COFINS, seria a do PIS, já foi julgada pela terceira sessão como processo prevento. É por isso. Marco, você pediu a palavra? Presidente, só para rebater, a gente vive julgando isso, tá? É como todos os autos de fração, o normal é nós julgarmos o auto de fração de RPJ junto com o de PIS, COFINS e SLL. Ontem mesmo julgamos pelo menos 3 processos assim. Geralmente nós ficamos só com o olhar. A discussão aqui, mas a legislação que se aplica para o COFINS e o PIS é diferente, mas o fato que o conceito de receita é o mesmo. Quando tem discussão da definição de receita, tá? Aí geralmente toda a questão de discussão de crédito, se aquilo é receita tributável, não, aí é uma outra discussão. Mas o fato é que regularmente, só essa semana devemos ter julgado pelo menos uns 5 processos onde nós julgamos o IRPJ, PIS, COFINS e CLL no mesmo processo. Se esse processo tivesse sido jogado, todos os 4 autos no mesmo processo, tá? Ele não teria ido para a terceira sessão, teria ido ficado na primeira sessão e já teria sido resolvido em 2019, quando a Câmara Superior apreciou o processo de RPJ. Eu concordo com o Marco, presidente, mas eles não foram. Eles não foram desde o seu início, esse é o problema. Tá bom, Um justifica outro, Tá bom. Mas há sim, há justificativa. Tá bom, né? A posição dos dois. Correto. Os dois têm seus pontos de vista diferentes e os respeitos já estão colocados. Presidente, o Marco, ele falou em 4 vezes. Todo mundo que negou ou discordou dele, ele falou em cima depois. Mas ele é o relator, a palavra dele é esclarecedora, né? Não. Embora eu conceda a palavra para todos vocês, você já falou 3 vezes também, sem nenhum problema. Eu falei uma vez, expliquei uma vez. Foi meu voto. Então tá bom, se quer falar de novo, eu permito. Não, eu já terminei, eu já falei. Evandro. Presidente, agora eu lembrei o esclarecimento do Pagano. Na sessão de outubro, eu perdi vista, porque a minha dúvida é se esse processo está no reflexo, né? Eu verifiquei o conceito de reflexo no RICAF, dentro do meu procedimento fiscal, com os mesmos elementos de prova, era a mesma receita que estava sendo tributada, ou seja, eu me convenci que esses processos tanto de PIS e COFINS, são reflexos do processo de RPJ, né? Então, na época, eu até fiquei em dúvida se a competência era nossa ou não. Eu tenho certeza que a competência é nossa, exatamente porque esse processo é reflexo do processo de RPJ. Então, só com essa explicação, eu acompanho o voto do relator. Perfeito. Conselheira Júlia, por favor. Júlia? Não estou te ouvindo. Oi, presidente. Eu acho que nesse caso é um processo reflexo, sim. Analisei aqui e realmente nós já julgamos outras situações na mesma circunstância, ou uma circunstância bastante semelhante, é lucro presumido e, portanto, o fato gerador aí se assemelha nesse caso, porque é receita. Então, eu acompanho o relator. Obrigado, Júlia. Iago, você pediu a palavra, mas é sua vez de votar, então você aproveita as 2 coisas. Ok, presidente. Não, eu só fiquei numa dúvida, por conta do meu pouco tempo nesse colegiado. Nesse caso, nós estamos julgando uma preliminar de mérito ou já estamos julgando o voto? Porque uma preliminar de mérito, se eu digo que é reflexo, nós não entraríamos no mérito. Exatamente. Sim, a gente... É só isso. Exatamente só isso. Então, tá. Então, eu acompanho o relator, então. Conselheira Paula, por favor. Como eu já havia dito, eu também concordo que esse é um processo reflexo nos termos do que está estabelecido lá no RICAF, e aí a competência seria nossa mesmo para julgar. A minha dúvida, originalmente, era se a gente poderia fazer um distinguishing dos 2 casos para não aplicar a decisão do outro processo. Só que, como o conselheiro Iago lembrou, essa é uma questão de lucro presumido, e o contribuinte fez uma opção. Ele poderia ter feito uma opção por tributação pelo lucro real, onde o valor do imóvel poderia ser abatido, lá no custo da mercadoria. Mas ele fez uma opção, e a opção por uma base de cálculo que é utilizada a receita operacional bruta, como é a do PIS e da COFINS. Então, nesse caso, eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Luciano? Presidente, eu vou acompanhar o relator também, porque, ao meu ver, aqui está uma discussão entre questão
material e processual, e até me parece que efetivamente a questão processual precede aqui a questão de análise material, e o inciso 4 do RICARF especificamente coloca essa situação, trazendo inclusive até o próprio IPI, completamente estranho à nossa realidade, ao nosso cotidiano, desde que ele tenha sido formalizado com base nos mesmos elementos de prova, né? Ele não só cita o IPI, mas cita todos, o PIS/PASEP, CSLL, enfim, imposto de renda retido na fonte, e eu tenho um caso semelhante daqui a pouco, que nós vamos analisar, e eu também entendi que a competência era nossa, e sendo competência nossa aqui, a precedência do julgado na Câmara Superior, então vou acompanhar o relator. Muito bem, eu também acompanho o relator pelos dois motivos. Pela prejudicial aí, né, analisando já de mérito, é perfeitamente coerente a posição do relator. E, além disso, eu até avancei um pouco no mérito especificamente, que eu também penso que, sem dúvida, isso é uma receita. Mas, de qualquer maneira, ficando apenas abstrito aí a posição do relator, que foi acompanhado pela maioria do colegiado, eu também acompanho, então, por maioria de votos, o conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, negado o provimento ao recurso voluntário, julgamento encerrado. Muito obrigado, doutor, pela sua presença, tenha um bom dia. Obrigado, senhores e senhoras, bom trabalho para vocês e boas festas, bom final de ano a todos. O senhor também, muito obrigado, doutor. Obrigada. Obrigado. Muito bem, continuando, para dar uma folga para o Marco, que ele está exaurido pelo relato, eu vou fazer o próximo processo contra o Luciano. Eu não sei nem se é um caso desse, Luciano, mas de qualquer maneira, é o item 78 da pauta. Você pode disponibilizar esse voto já? É o Itaú Administrador de Consórcio. Presidente, só um comentário rapidinho aos colegas aqui todos. Sabe quantas horas tinha esse processo? 4. Gastamos mais do que isso só discutindo. É assim. Luciano, o item 78, Itaú. Presidente, ele já está disponível. É um caso de compensação, e já adiantando meu voto, esse aqui eu estou votando para converter em diligência. Mas, enfim, vou fazer um relatório. Faz um relatório aí que nós temos tempo, dá uma resumida, mas relata aí, vamos lá. Isso. É um recurso voluntário, o objeto da discussão é uma compensação, saldo negativo de RPJ, apurado no ano calendário 2003. A discussão gira em torno da não homologação de R$ 29.416,94, que teria sido pago como estimativa. A DRJ julgou improcedente, pois não consta o valor no sistema da Receita. Foi apresentado recurso voluntário. O recurso voluntário, em síntese, disse que os R$ 29.416 eles seriam referente a imposto de renda retido na fonte, utilizado para adimplir estimativa de julho de 2003. A declaração foi feita em linha 11, quando deveria ter sido feita em linha 7, ou seja, foi equivocado. O valor seria resultante da soma de janeiro a julho de 2003, e sobre aplicações financeiras de renda fixa, código 3426, e sobre aplicações financeiras em fundos de investimento, código 6800. E ele juntou os documentos, comprovando isso, o que comprovaria em tese. Da análise dos documentos, eu cheguei à conclusão, aliás, agora vamos para a tempestividade, né? Lá no parágrafo 8, é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade, e aí parte para o parágrafo 10, que é a questão que me leva à conclusão. A discussão levantada, tanto na manifestação de inconformidade como no recurso voluntário, concentra-se em saber se haveria direito ao crédito de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 29.416,94. A não homologação teria ocorrido porque o recorrente teria se equivocado no lançamento dos valores em sua declaração. Mais especificamente, o montante teria sido lançado correto, mas em campo errado. Apesar de não ter trazido toda a documentação que pudesse comprovar tal equívoco e consequente a existência do crédito na manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou o documento no recurso voluntário, tal como os balancetes mensais
do período de janeiro a dezembro do ano calendário de 2003. Tendo em vista o princípio da verdade material, bem como do princípio da informalidade que norteia o processo administrativo fiscal, devem tais documentos ser analisados. Por esse motivo, entende-se que o julgamento deve ser convertido em diligência para que se possa confirmar ou não a existência do crédito alegado pelo requerente. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que, após a análise da documentação apresentada pelo recorrente, a autoridade fiscal possa emitir parecer sobre existência ou não de crédito tributário em favor do pleiteante. Se for assim, se for ainda o entendimento do agente fiscal, este forneça quaisquer outros elementos ou documentos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de intimar o contribuinte para que junte documentos ou preste informações. Não há dúvida, a posição do conselheiro é converter em diligência. Acho que se ele analisou o processo sem essa necessidade, não há muito o que fazer. Se alguém quiser se manifestar. Então, vamos lá. Ele trouxe, Luciano? O que, Marco? Eu não procurei que documentos ele trouxe. Ele trouxe os balancetes. Os balancetes. Então ele deu o início de instrução probatória, tranquilo. Sicone, sua imagem está travada. Travado, mas é aqui. Um minutinho só, então. Vou sair e voltar. Aqui não está. Não está não. Não, bom, então vamos lá. Voltando, Marco. Acompanho. Oi. Pagando. Acompanho. Presidente, apesar dos balancetes para esse tipo de processo não provarem nada, eu acompanho o relator porque eu acho que tem que dar mais uma chance para o contribuinte comprovar. Inclusive, ele podia pedir para pôr, né, os informes ou, enfim, qualquer outra prova relativa ao próprio crédito, né, de fonte. Só isso. Eu acho, na verdade, só tem que procurar a diligência, entendeu? Só para acrescentar. Eu acho que, na verdade, que o ponto de vista do Luciano, que aliás é o nosso, de modo geral, né, é que o contribuinte mostrou o ânimo aí de tentar resolver o problema. Então, vamos abrir a possibilidade que isso possa ocorrer, né? O princípio da busca da verdade material. Evandro. Vou acompanhar o relator. Júnior. Com o relator. Iago. Com o relator. Paula. Com o relator. Também com o relator, unânime, convertido em diligência, julgamento encerrado. Vamos ao item seguinte, é seu também, Luciano. Tá. É o 82, presidente. Deixa eu só fazer uma posição aqui para ficar registrado na gravação, né? Até para o pessoal de Brasília que faz a gravação lá também. Os itens 79, o item 79 foi retirado de pauta a pedido da PFN. O item 80 foi retirado de pauta a pedido do patrono, do contribuinte. O item 81 foi retirado de pauta a pedido do contribuinte também, tá? Para ficar registrado. Agora estamos no item 83, relatoria do conselheiro Luciano, Roda Brás, Indústria Brasileira de Rodas. 82, desculpa, né? Não, desculpa, esse também está retirado de pauta, também da pedido da PFN. Era um pouco aí que tem outro. É 82, né? 82. 82, isso. 83, que é, 83 também é seu, Luciano, mas foi retirado de pauta também. Perfeito. Tá, ok. Então, 83. Tá. Ele já está na base, 82. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Só identificando o contribuinte é Campos Petróleo Limitada. Isso mesmo. Esse é um processo tanto quanto extenso, tem algumas coisas, mas enfim, ele restringe as discussões. É um recurso voluntário. A discussão gira em torno do auto de infração. O auto de infração tem por objeto o imposto de renda retido na fonte, multa de 150% e juros de mora. O fundamento para a emissão do auto de infração para a lavratura foi pagamentos a beneficiário não identificado e pagamentos sem causa ou de operação não comprovada. O contribuinte apresentou impugnação. A impugnação foi analisada pela DRJ. A DRJ respondeu o seguinte: não haveria decadência, o lançamento foi efetuado de maneira adequada, não houve comprovação dos pagamentos, né, porque houve pagamentos a beneficiário não identificado e pagamentos sem causa. O confisco não pode ser analisado pela autoridade administrativa e a Selic também é aplicável. Aí houve a apresentação do recurso voluntário.
O recurso voluntário, ele alega em preliminar a ausência de fundamentação ou motivação da decisão da DRJ, bem como do auto de infração. Ele alega decadência, com base no 150, parágrafo 4º do CTN. No mérito, o recurso voluntário traz como argumento não haveria incidência do artigo 674 do RIR 99. O valor sacado do caixa da empresa teria sido depositado na própria conta do contribuinte. Eu analiso ponto a ponto, tá, presidente? Por isso que eu estou passando rápido aqui. A multa confiscatória e não haveria a inaplicabilidade da Selic por falta de previsão legal. Depois disso, teve um despacho, as folhas 893, do presidente da terceira Câmara da primeira sessão, e esse despacho, ele prevê que o processo deveria ter sido encaminhado para a segunda sessão, com base no artigo 3º do anexo 2 do Regimento Interno do CARF, que à época era aprovado pela portaria do Ministério da Fazenda 256, de 23 de junho de 2009. Tá? Aí eu passo para a análise da tempestividade e admissibilidade, eu vou abordar essa questão da competência também, mas está aqui, ó. Então, o recurso, ele é tempestivo e também atende aos demais requisitos de admissibilidade. Em relação ao RICARF e competência, parágrafo 13. Como visto acima, o presidente da terceira Câmara da primeira sessão emitiu despacho pelo qual expressou o entendimento de que o presente processo deveria ser encaminhado à segunda sessão, por ser desta a competência para julgamento. O fundamento para tal compreensão estaria no artigo 3º do anexo 2 do RICARF, MF número 256 de 2009, cuja redação é a seguinte. Aí eu trago aqui a redação. Atualmente, o RICARF é regido pela portaria MF número 343, de 9 de junho de 2015, a qual, sobre competência, dispõe o seguinte, seu anexo 2. Aí eu trouxe aqui também os artigos do RICARF, especialmente o artigo 2º ali, inciso 3 e 4. Das normas previstas no artigo 2º, inciso 3 e 4, e artigo 3º, inciso 2, é possível concluir que quando o imposto de renda retido na fonte tiver relação com o IRPJ, então será a primeira sessão competente para análise e julgamento dos recursos que versem sobre tal tema. Consta no auto de infração, corroborado por comprovações nos autos, que houve falta de recolhimento de imposto de renda retido na fonte sob pagamento sem causa ou de operação não comprovada, folhas 706, 707, sendo que tais pagamentos teriam sido efetuados a pessoas jurídicas. Consta aqui a lista das pessoas jurídicas. Uma vez que o imposto de renda deveria ser feito em relação à legislação do IRPJ, por serem os beneficiários pessoas jurídicas, então, consequentemente, a competência para análise do recurso é dessa primeira sessão. Por esse motivo veio para a gente. Só eu não sei se precisa votar ou não, presidente, ou passamos direto? Não, podemos tomar. Tá, ok. Preliminarmente, parágrafo 18. Ausência de fundamentação, entre aspas, motivação. De acordo com o contribuinte, a apresentação detalhada de motivos que levaram a autoridade a decidir é indispensável, sob pena de estar ocorrendo cerceamento de defesa. A DRJ, segundo o recorrente, teria se limitado a afirmar que o impugnante não provou suas alegações, sem, no entanto, expor o porquê. Nesse sentido, haveria ausência de motivação no julgamento, pois se deixou de enunciar as circunstâncias de fato e os elementos de direito que provocaram o conteúdo da decisão. A afirmação da recorrente é ampla e não aponta especificamente em qual ponto teria havido ausência de motivação, dando a entender que toda a decisão da RJ, ou seja, todos os argumentos analisados pelo acórdão apresentariam ausência de fundamentação e motivação. Não se entende que seja assim. A impugnação questionou os seguintes temas referentes ao AI: decadência, não incidência do artigo 674, do RIR 99, pagamento sem causa ou motivo jurídico, pagamentos a beneficiário não identificado, multa de lançamento de ofício e juros Selic. Primeiramente, cabe ressaltar que todos os pontos de discussão foram abordados pela DRJ. Quanto à fundamentação e motivação utilizada pelos julgadores para análise dos argumentos, também não se vislumbra nenhuma omissão. Veja-se que, para a decadência,
A justificativa para a negativa foi de que, em não havendo pagamento, não haveria também aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, mas sim aplicação do artigo 173, inciso 1, também do CTN, folhas 805. Sobre a não incidência do artigo 674 do Rio 99, a DRJ analisou, inclusive, o artigo 61 da Lei 8981 de 95. Se constitui como base legal para o referido artigo 674, folhas 806, 807. Após a análise do artigo, o órgão julgador examinou a subsunção no presente caso, que engloba os pagamentos sem causa ou motivo jurídico e os pagamentos a beneficiário não identificado, folha 807. Concluindo que os atos administrativos estariam corretos, com base nas provas e informações existentes, apontando também que o impugnante... Apontando também que o impugnante não teria comprovado. A abordagem sobre as argumentações relativas à multa e juros de mora se deu às folhas 808, sendo que os julgadores se manifestaram no sentido de que ambas estariam embasadas em lei, sendo que o STF já tivera se manifestado sobre a possibilidade de aplicação da taxa Selic. Acrescentaram ainda que o órgão administrativo não poderia efetuar controle de constitucionalidade, nem de legalidade, pois incumbiria ao Poder Judiciário tal competência. De todo o exposto, entende-se que não houve ausência nem de fundamentação, nem de motivação da decisão da RJ. O mesmo se aplica ao auto de infração, o qual foi fundamentado por todos os documentos constantes do processo, bem como pelo relatório de fiscalização, folha 531 a 555. Desta feita, conclui-se que não houve cerceamento de defesa, nem qualquer outro prejuízo ao contribuinte quanto a este ponto. Decadência. De acordo com a recorrente, haveria decadência para os fatos geradores ocorridos em 12 de 99, em dezembro de 99 no caso, com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Não haveria motivo para se aplicar o artigo 173.1 do CTN, pois os tributos estariam sujeitos ao lançamento e promulgação. O tributo objeto dos autos de infração estaria sujeito à sistemática prevista no artigo 150 do CTN, ou seja, a do lançamento e promulgação. Para essa sistemática, o parágrafo 4º do artigo citado prevê que o prazo para a Fazenda Pública se manifestar sobre o recolhimento é de 5 anos a partir da ocorrência. Presidente, eu vou resumir esse ponto aqui, porque acho que é um ponto meio batido, né? Inclusive, já discutimos isso em outro processo até. Matéria consolidada. Se não tiver pagamento, é o 173. Não houve pagamento, né? Inclusive, tem até a súmula CARF número 114, que eu citei, né? O imposto de renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, sem comprovação da operação em causa, submete-se ao prazo decadencial dos 173. Né? Incidência do artigo, o parágrafo 27. Incidência do artigo 674 do Rio de pagamento sem causa. O argumento do recorrente é que não haveria incidência do artigo 674 do Rio 99, no presente caso, uma vez que ele estaria em atividade, o que faz com que o pagamento sem causa ou motivo jurídico fosse pagamento estranho à atividade da empresa. Afirma ainda que, tendo em vista o item 5.3.1 do relatório fiscal no caso, os pagamentos foram efetuados a pessoas que atuam no mesmo ramo de negócio do recorrente. Portanto, não haveria pagamento estranho à atividade da mesma, estando descaracterizada a aplicação do artigo 674, parágrafo 1º do Rio 99. Tais pagamentos se apresentariam como decorrentes de operações habituais realizadas pelo recorrente. No máximo, ocorreria a omissão de receita, do artigo 281 do Rio 99, mas não pagamento sem causa. Artigo 674, parágrafo 1º do Rio. A tese do requerente seria de que, estando ele em plena atividade, o pagamento sem causa ou motivo jurídico se caracterizaria por pagamento efetuado a quem não possa ter ou desenvolver relação com a atividade da empresa. Nos termos usados pelo próprio contribuinte, pagamento estranho à atividade da empresa. Não é esta a interpretação que se extrai do artigo 61, parágrafo 1º da Lei 8981 de 95, o qual fundamenta a emissão do artigo 674
parágrafo 1º do RIR 99. Transcreve-se a redação do artigo 61 em seu parágrafo abaixo. De acordo com os dispositivos, não há necessidade que o pagamento seja feito à pessoa que tenha relação com a atividade exercida pelo pagador. Pelo contrário, o parágrafo indica que pode ser qualquer pessoa, quer ela seja sócio-acionista, quer seja terceiro, não estabelecendo o dispositivo qualquer relação destes com a atividade. Assim, plenamente aplicável o artigo 671, parágrafo 1º do RIR. Para evitar a aplicação desse artigo, no caso, deveria o recorrente demonstrar qual seria o motivo que teria justificado o pagamento às pessoas apontadas pela autoridade. Olha 543, o que não foi feito até o momento. Pagamentos a beneficiários não identificados. Nas razões recursais, o contribuinte contesta a afirmação do agente fiscal de que os 300 mil sacados da extracaixa, esse foi o termo utilizado pelo fiscal no auto de infração, folha 543, do recorrente serviria para pagamento a beneficiário não identificado. Segundo o recorrente, o valor teria sido depositado em conta de sua titularidade junto ao Banco Bradesco. Tal afirmação pode ser ratificada por meio de 3 comprovantes de depósitos constantes, as folhas 1750 e 1752, cada um de R$100 mil. Tal valor se referiria ao saque do seu caixa e não dos 3 cheques da Ubigás, cada um de 100 mil, folhas 1753 a 1758, que coincidentemente teriam sido sacados no mesmo dia. Não procede a afirmação do contribuinte, por carecer de lógica a sua afirmação. Se R$300 mil em dinheiro foram retirados do caixa do contribuinte, então por que foram feitos 3 depósitos de 100 mil e não um de 300 mil? Ademais, a coincidência de terem sido sacados 3 cheques de outra pessoa jurídica, a Ubigás, sociedade esta sobre a qual os sócios possuem gerência, no mesmo dia do depósito, demonstra que houve sim transferência de recursos entre pessoas jurídicas. No mesmo dia e na mesma agência, tá? Desta feita, entende-se que houve sim um saque de 300 mil do caixa recorrente, não sendo a sua destinação comprovada pelo contribuinte, havendo por justa a presunção de pagamento a beneficiário não identificado. Quanto à multa confiscatória e aplicação da taxa líquida, eu apliquei a súmula 2 do CARP, artigo 26A do decreto, e quanto à Selic, né, eu apliquei a súmula 4 do CARP e apresentei aqui. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negar de provimento e manter a decisão da DRJ pelos seus próprios fundamentos. Júnior. Não, a minha questão aí é só em relação à multa de 150%, porque eu entendo que nesse caso do pagamento sem causa, a conduta gera a própria aplicação da norma do pagamento sem causa, mas não necessariamente a qualificação da multa, né? Há uma certa interpretação no sentido de que toda vez que você, praticamente toda vez que tem pagamento sem causa ao beneficiário não identificado, você já teria aí a aplicação de 150. E eu não acho, porque na verdade o quê? Ele omitiu a quem ele deveria falar que estava pagando, que é a pessoa que está tendo a renda, então ele acaba assumindo a qualidade de responsável tributário por isso, né, com uma tributação majorada, engrossar com uma alíquota pesada. Então, eu acho que a consequência desta conduta não é necessariamente a aplicação de uma multa. Então, já só adiantando, eu divido do relator especificamente em relação à multa. Desculpa, Júlia, você entendeu que a simples conduta dele não gera... Porque o que é o pagamento não identificado? Ele não identifica para quem está recebendo aquele dinheiro. Então, o fisco eventualmente não vai poder chegar naquele beneficiário e tributá-lo. E aí, o que o fisco faz? Vai e tributa nele, na fonte pagadora, em quem está realizando o pagamento. E faz uma tributação, inclusive, com uma alíquota muito pesada, né? Então, o que eu entendo? Não é, para mim, o raciocínio que normalmente o fiscal faz é o seguinte: ele fez pagamento sem causa,
isso aí já seria simulação e aí coloca 150%. Então tá. Para mim, o pagamento sem causa, a consequência dele é exatamente o lançamento por pagamento sem causa. Tá, você, na verdade, então, você está se opondo ao agravamento da multa, não? Sim, de 150%, tá? Marcos, quer falar? Tem o microfone aberto, gente, aí. Comentar só para a questão da Júlia, é um processo montado daqueles antigos, né, digitalizados, então é complicado. Mas até para deixar bem claro essa posição, ele, a princípio, ele não se defendeu da questão da qualificação, tá? E até estava procurando aqui no processo as peças, né? Então ele não se defendeu dessa matéria. Não, porque tem no voto do Luciano, tem um tópico, ainda que seja a título de inconstitucionalidade, me parece que isso tinha sido questionado. Eu acho que ele não atacou a questão da qualificação, Júnior, ele atacou foi só essa questão do confisco, 20%. Aí eu acho que a gente vai entrar numa questão processual. Eu queria ter visto, eu estou procurando o TVF aqui para ver mais detalhes também. Peraí que eu vou entrar aqui no processo, então, por favor, vou dar uma olhada, só um minuto. A gente tem essa discussão no colegiado, né, em tese, para mim, não tem problema nenhum. Se houver um evento doloso para, além da situação de caracterização de pagamento sem causa, também pode ter outros elementos para configurar aquilo ali um dolo. E aí, a qualificação. São dois eventos independentes, né? Então, só para rebater essa posição tua, que eu entendo, a gente já teve essas discussões outras vezes. E, só que, a princípio, pelo que eu estou vendo aqui, a defesa dele foi essencialmente questão de confisco, etc. Ele não atacou essa questão da multa qualificada, só para deixar claro isso. Presidente, posso manifestar aqui? Sim. Carlos. Na verdade, Júlia, eu não abordei essa questão porque o contribuinte não levantou isso. Tá? Ele só atacou a questão. E, como ele não levantou, isso eu efetivamente não abordei. Contudo, algo que pode ter escapado aí foi a questão da aplicação da súmula, se é questão de ordem pública. Né? Eu acho que se houver uma súmula dispondo isso no CARF, aí pode entrar em questão de ordem. Não entra naquelas súmulas lá que a mera pagamento não é? Não é isso não, Luciano. Não tem súmula quanto a isso. Não, de agravamento da multa, quando é presunção. Não é comissão de receita. Só para eu analisar a questão do ponto de vista que vocês falam. Não, então tá, é isso mesmo. Senão, existe uma contestação das multas genéricas, de modo geral, falando que elas são confiscatórias, XPTO. Eu confundi com comissão de receita, então. Não desculpa, gente. Existe, sim, no próprio voto do Luciano, no relatório, o contribuinte ele se insurge contra a aplicação de multa de 150%. É claro que o argumento utilizado para se insurgir contra a aplicação da multa de 150% é que ela seria confiscatória, né? E por isso ela deveria ser reduzida para 20%. Então, nesse ponto da multa, ele, na minha opinião, ele impugnou o valor da multa, sim. Ele pode não ter utilizado os argumentos de dolo, tá? Ele pode não ter afastado naquele tópico da multa. Eu vou ter que ler agora o recurso dele todo, porque ele pode, em algum lugar da peça recursal dele, ele pode ter atacado, inclusive, ter agido dolosamente ou não. E aí eu entendo que a gente pode, sim... Não, na minha opinião, se ele tiver contestado a multa de 150, seja porque ela é horrenda, feia, etc., ele contestou e eu posso analisar. Entendeu? Sim. Bem, tá todo mundo das posições, ninguém mais vai falar? É um processo muito difícil analisar aqui, Ciccone, porque são 10 volumes com 10 arquivos. Só para entender. TVF, agora achei o TVF. Deixa então, pessoal, tá todo mundo falando ao mesmo tempo, um de cada vez. Vamos lá. Fala, Pagani, depois eu marco. Não, pelo que eu entendi o que o relator falou, apesar de ele ter impugnado genericamente ou impugnado especificamente a multa qualificada, pelo que me foi relatado, eu já me dou por satisfeito, eu já vou votar, acompanho o relator na íntegra, tá?
Marcos, sua vez, depois de Iago. Só para esclarecer para os colegas, eu estou olhando o TVF, se caso, eu discordo, eu entendo que é precuso essa matéria, mas tudo bem, não vou entrar no mérito. Não vou entrar no mérito dessa discussão. Mas eu estou olhando o TVF, aqui, tá, eu entendo que é cabível, sim, situações em que cabe a qualificação dessa multa, tá? E pagamento no beneficiário não identificado, e olhando o TVF, eu achei o TVF está no volume 4, há pessoas interpostas, há várias circularizações. Então, na realidade, aqui não é simplesmente chegou lá, viu a contabilidade, não trouxe os documentos, lançou como pagamento sem causa, ou pagamento a principal não identificado. Aqui o fiscal, há uma rede de operações de 9 pessoas, ele cita várias operações, e estava sendo usado pessoas interpostas. Então, na realidade, é uma situação de dolosa clássica, tá? Agora, se há tese, o Iago quer falar, depois pagar sobre o microfone está aberto de novo. Iago quer se manifestar, Luciano, um de cada vez. Eu só ia pedir vista em mesa, para a gente poder avaliar esses volumes aqui com mais cuidado. Posso adendar, deixa eu ouvir a palavra do Iago primeiro, que faz tempo que ia falar. Não, a minha observação é só em relação ao que a Júlia colocou, de que o pagamento sem causa ele se resolveria, né, pela aplicação do 61, ou seja, que a consequência seria única e exclusivamente essa inversão da base e essa tributação mais gravosa. Eu não penso dessa forma. Uma coisa é a tributação, que ela tem origem no direito americano, né, essa questão da tributação do João Ninguém, né, que começou nos Estados Unidos, e a aplicação da multa é outra conduta. E me parece que o sujeito, que o contribuinte, ele adotou procedimentos para esconder realmente quem eram as interpostas pessoas que estão sendo feito pagamento. O pagamento não era para aquelas pessoas, entendeu? É diferente, assim, se você tem um pagamento. No pagamento sem causa, eu até concordaria com a Júlia, que o 61 seria difícil qualificar a multa. Mas o pagamento para beneficiário não identificado fica um pouco mais difícil. As duas situações têm a hipótese do 61. É só essa, presidente, a minha observação, e eu acho que, se for o caso de vício de mesa, a gente pode olhar com mais calma. Perfeito. Luciano, mais alguma coisa? Sim, presidente. Acho que a Júlia estava antes, isso, senhor? Dá a palavra para mim, para ela? Eu já estou pedindo aqui. Não, tá bom, Júlia, sua vez. Tá, na verdade, eu particularmente gostaria de vista mesmo. Sim, tudo bem, eu vou dar uma vista em mesa aí, quando a pessoa se manifestar, o Pagano também queria falar, e o Luciano também, senão paramos de discutir, vamos para a vista em mesa, tá bom? Presidente, obrigado. Bom, algumas questões que eu gostaria de pontuar aqui. A primeira delas é em relação às folhas, tá? São as folhas 823 que tem o recurso voluntário, para facilitar a vida de vocês, porque o processo ele não está identificado. Então, folhas 823, são 13 páginas, tá? Tem dois recursos voluntários, não, um recurso voluntário só, desculpa. Tá? Na manifestação de conformidade tinha 2. Bom, presidente, em relação à questão da qualificação da multa, eu não analisei isso porque o contribuinte não questionou. Salvo algum equívoco que possa ter acontecido, mas assim, efetivamente, do que eu li, ele não questionou isso. Ele não fala, olha, não pode ser aplicado, porque não houve dolo, fraude, etc., coisa assim, tá? E eu acho que essa premissa de que, se o contribuinte, mesmo que ele alegou, mas não alegou isso, a gente tem que analisar, eu acho bastante perigosa, porque isso começa a gerar uma responsabilidade para nós, que somos julgadores e não advogados, de fazer análise de todos os aspectos de qualquer defesa que o contribuinte venha alegar. E depois, amanhã ou depois, o contribuinte fala, eu acho que a multa foi injusta. Poxa, então a gente tem que analisar a questão. Até porque, Luciano, o STJ já decidiu isso de forma tranquila, que não tem obrigação de analisar todos os... Exatamente. Eu acredito que sim. Isso gera uma responsabilidade injustificada para nós. Então, o contribuinte fala assim, olha, eu acho que a multa foi injusta, porque tem contribuinte que faz isso. Às vezes ele não alega absolutamente nada no corpo do texto, e no pedido ele fala, olha, que a multa seja assim por injustiça. Se o contribuinte não alegou isso, e isso não é matéria de ordem pública, eu entendo que houve uma preclusão aí, porque senão nós estaríamos analisando todos os fatos. Só um minutinho. E isso
Imagine isso exponencialmente elevado para todas as matérias. Então, nós vamos ter que analisar todos os aspectos em todas as situações. Então, eu entendo que não é essa a aplicação, se for essa a proposta, né? Não, o contribuinte falou sobre multa, então serve sobre aquilo. Uma outra coisa importante que eu gostaria só de finalizar, presidente, é assim, ó, esse processo foi um processo, e já adiantando, né, que teve uma série de operações. Teve operações policiais, Receita Federal, Polícia Federal, inclusive a demonstração, né, de tentativa de burlar. E sabe que eu muitas vezes, já em outras determinadas situações, em que eu perdi de 7-1, né, entendendo que o contribuinte não teria cometido infrações de fraude, etc., que poderiam ter gerado ele a questão da luta qualificada. Nesse caso, teve uma situação que me chamou muita atenção, que o contribuinte, ele saca do caixa dele R$300 mil, no dia 3 de dezembro de 2000 e... não recordo exatamente quanto que foi, 2004, 2003, ou 2000, acho que foi 2002, se não me engano. No mesmo dia, a outra empresa do contribuinte emite 3 cheques de R$100 mil, ou seja, que somavam o valorizado dos 300 mil, e aí esse valor é sacado na... Eu que travei ou o Luciano travou? O Luciano travou. Travou. Luciano sai. Bom, deixa enquanto o Luciano volta aí, a gente na Vivista em Mesa, a gente discute melhor isso, né? Agora, cada um tem seu ponto de vista. Presidente, Pois não, fala. eu tenho uma sugestão aqui. Qual é? A Júnia já manifestou interesse de pedir vista do processo. Ela pediu vista em mesa. Não, acho que não. Pode ser vista mesmo, enfim, tanto faz. A Paula também falou vista em mesa. Não, desculpa, eu entendi que a Júnia tinha pedido vista. Não, vista em mesa. É só porque como o processo ele tem vários volumes e a gente não está conseguindo achar as peças. Então, se a gente puder pedir só... Eu estou abrindo elas aqui, já estou anotando ao lado, só queria dar mais uma olhada nesse ponto. Eu já me sinto que agora eu gostaria de votar, já me sinto esclarecido para votar. Não, você se sente de votar, eu também, mas tem gente que não. Luciano, você voltou aí? Eu caí, eu nem percebi. Caiu, tudo bem, vamos lá. Não, perfeito, é só isso. Assim, ó, bom, tá no meu voto ali, efetivamente, então me pareceu que o contribuinte exerceu de fraude, dolo, simulação para tentar uma situação. Mas, enfim, eu me silencio agora, presidente. Passa a palavra. Ok. Eu vou questionar mais uma vez. Júnior e Paulo pediram vista em mesa. Vocês acham que ainda é necessário ou podemos votar? Eu queria só ter a oportunidade de olhar as peças aqui. Esse processo é um processo que está consolidado. Eu estou abrindo elas aqui durante o voto, eu estava vendo. Mas se a gente puder ter uma vista em mesa é suficiente. Não vou pedir vista, não. Presidente, a minha preocupação é que o Luciano, o relator, mencionou há pouco, né, que assim, nós estamos adstritos ao recurso, né? Não é matéria de ordem pública, né? E nós vamos aqui, se nós formos fazer essa questão de olhar para o sujeito não requerer um recurso, nós vamos criar um problema sério para nós, para todos os outros casos. A gente aplica isso para todos ou só para esse caso? Exatamente. Eu só, assim, eu estou... Estou tateando essa questão aqui. Eu sou a mesma coisa, agora tem conselheiro, né? E eu só estou preocupado que eu tenho processo para fazer também, como vocês têm, eu fico imaginando como é que eu vou ter que fazer a procedura daqui para frente. Não, eu não entendo assim, não, Iágaro, com todo respeito, assim, eu acho até que o contribuinte, ele suscitou isso, pelo relatório do relator, né? Eu estou querendo dar uma olhada no voto. Paramos por aqui, senão nós vamos ficar girando em círculo, vista em mesa, todo mundo olha agora e voltamos ao assunto daqui a pouco. Vou continuar, e senão a gente vai ficar parado aqui, vista em mesa, daqui a pouco, depois, após o almoço, voltamos com esse processo. Continuando aí, no item seguinte, é o item 84 da minha relatoria, transportadora Capivari. Já tinha um processo dessa empresa aqui, transportadora Capivari, esse aqui é outro. Já está disponibilizado, é o item 84. Deixa eu achar o meu processo aqui agora. Já está disponibilizado. Aqui eu vou converter isso aqui em diligência.
conseguindo acessar? Ok. Estão me ouvindo? Nossa, eu não tô vendo ninguém aqui. A Júlia saiu. O Luciano e a Júlia parece que estão off aí, não? Eu estou aqui, eu vou sair. Entra de novo, eu não estou vendo você nem a Júlia. Não, a Júlia saiu. Não estou vendo, não. Bom, de qualquer maneira, eu vou relatar rapidamente aqui. Isso aqui é uma notificação de lançamento. Isso aqui é interessante, vou ter o mais breve possível, mas é interessante falar o assunto, porque tem a ver com aquilo que nós julgamos essa mesma contribuinte na sessão de terça-feira. Você deve estar lembrado, o contribuinte estava pedindo lá os recolhimentos que ele fez, teoricamente ele fez indevidamente de forma de estimativa, aí posteriormente ele fez uma análise, segundo o contribuinte, fez uma análise, uma auditoria na empresa. Tem microfone aberto, gente, por favor. Posteriormente ele fez uma análise, uma auditoria na empresa e, segundo o contribuinte, alguns períodos que ele fez recolhimento de valores estimados mensais teria dado prejuízo, não teria base de cálculo para recolher estimativa. E ele recolheu, e comprovou esse recolhimento. Aí, lá naquele processo, o que ele está pediu a repetição do indébito. Nós convertemos em diligência, porque, embora tenha assim, alguns fundamentos bastante robustos nesse aspecto, teria que ver se de fato ele não pediu esse dinheiro em outro processo, enfim, trazer mais documentos. Ele só trouxe uma planilha que ele chamou de LALUR, né? Eu não pude confirmar se aqueles valores, se aquele prejuízo realmente existiu. Ele não trouxe a parte A nem a parte B do LALUR, trouxe só uma planilha e tal. Aquele processo que, aliás, é rito repetitivo. Aqui é outro processo, dependente, não dependente, mas relacionado com aquele, e na mesma situação, só que aqui nós não estamos analisando o pedido do contribuinte de uma repetição de débitos. A Receita Federal fez uma notificação de lançamento com base no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430, por compensação indevida, não homologada. Então, o contribuinte aqui está se defendendo da multa, a multa isolada, de 50% da compensação que foi considerada como não declarada. Então, eu vou fazer uma leitura rápida, curtinho, né? Trata-se de recurso contra essa multa. A multa foi lavada com base no parágrafo 17 do artigo 74, com alterações posteriores, exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo, que é o valor não homologado, resultando no crédito tributário de R$62 mil. Está aí a notificação de lançamento. A contribuinte trouxe os argumentos exatamente relacionados com aqueles outros casos. Olha, recolhi indevidamente, não tinha esse valor para recolher, tinha prejuízo. A turma julgadora de Ribeirão Preto, fez esse julgamento, entendeu o seguinte: eu não posso analisar aquele processo, que é um outro processo. Nesse aqui, eu só posso analisar que essa multa é devida porque a compensação foi não homologada. Essa foi a posição da turma julgadora lá de Ribeirão Preto. A contribuinte vem em recurso, pede a reforma da decisão e alega exatamente a mesma coisa. Olha, essa multa é indevida porque eu tinha direito ao indébito lá, aquele pagamento foi indevido, eu tenho direito a essa compensação, a essa repetição do indébito. Então, se eu não tenho estimativa para pagar, eu paguei indevidamente, essa multa aqui não tem sentido. Essa é a posição da recorrente. Então, agora eu vou ao voto. Prefacialmente, de se destacar alguns detalhes acerca da peça recursal apostada pela contribuinte. A forma de seu encaminhamento sugere que a interessada estaria formalizando um pedido hierárquico. Tem mais esse detalhe. No pedido que ela contribuiu, no recurso voluntário que a contribuinte fez aqui, na verdade, esse recurso tem todas as características daquele recurso hierárquico previsto no artigo 56 da Lei 9784, inclusive é dirigido ao superintendente da Receita Federal, tá? Conforme o cabeceira da petição que eu citei aí. Do mesmo modo, em trechos da petição é feita referência explícita se tratar de recurso contra ato do delegado, que mais se coaduna com as normas da citada lei do que é o PAF. De qualquer modo, item 3, como em outras passagens do recurso são feitas menções à decisão da DRJ que improvou a impugnação e tendo em conta a manifestação da autoridade preparadora, segundo a qual é um despacho lá no processo, o interessado, após ter ciência da decisão desfavorável contida no acordo de impugnação de florestais, apresenta manifestação genérica contra o referido acordo. Palavras da autoridade preparadora. Salvo o melhor juízo, eu entendo tratar-se de recurso voluntário ao CARF. Desse modo, encaminho o processo ao CARF para análise e julgamento, tal conforme a documentação. Nesse sentido, penso eu, cabe acolher a peça recursal como se recurso voluntário fosse, em face da notificação de lançamento da multa por compensação não homologada, tratado no processo administrativo número tal. Em outro giro, inaplicável se estender os argumentos esposados na peça recursal aqui admitida para fazer frente à não homologação da compensação tratada no PA acima citado, esse processo de compensação. Primeiro porque, por óbvio, são autos independentes. Segundo porque, naquele processo, conforme pesquisas efetuadas por esse relator,
já existe decisão definitiva e transitada em julgado na esfera administrativa, que é desfavorável ao contribuinte e com valor informado em decúbito, sendo objeto de execução por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional. Em suma, a análise da peça recursal aqui aceita restringir-se ao combate do lançamento de ofício perpetrado pelo ofício. Pois bem, como dito antes, cuide-se de apreciar recurso voluntário contra a notificação de lançamento por multa isolada. Está aí o artigo, trata disso, e a notificação que eu reproduzo. A contribuinte sustenta sua peça em sua defesa inicial no recurso voluntário que a compensação que foi indeferida e gerou o lançamento aqui para ser apreciado estava correta, porque teria recolhido, aspas, de forma equivocada o referido DARF e para comprovação pode ser observada na DCTF, anexo 2, do mês de referência a agosto de 2011, que não existe o registro e o lançamento do referido DARF, pois não havia débito de imposto de renda a ser declarado e pago para o referido período. Em outras palavras, nas palavras da recorrente, né, segundo o entendimento da recorrente, não existiria estimativa a recolher em razão de apuração de prejuízo e foi feito indevidamente um recolhimento de R$ 134.400,70 de imposto de renda. Analisando o pleito, a DRJ Ribeirão Preto entendeu aquilo que eu já falei, que lá é um processo aqui, a outra, a multa seria devida. Pois bem, nessas mesmas sessões de julgamento de dezembro, tive a oportunidade de relatar e o colegiado de julgar processos desse mesmo contribuinte envolvendo a mesma situação fática, exceto o reflexo do lançamento da multa, que não existiu naqueles processos administrativos, que nós julgamos terça-feira, esses 3 números que estão aí. Todavia, pendente da situação, reproduz a seguir o pensamento esposado naqueles processos com as devidas adaptações. A reclamação da recorrente e sua peça recursal tem basicamente um ponto nevrálgico. Segundo seu entendimento, teria direito a um crédito não homologado pelo despacho decisório, surgido em função de ter realizado o pagamento indevido de estimativa de imposto de renda, controlado nesse processo número tal, final de 2013-14, no valor de 134 mil, conforme abaixo. Alegou ainda a recorrente não ser possível assumir tais indébitos para compor base negativa de imposto de renda, pois que de efetivos recolhimentos indevidos, pois se trata de efetivos recolhimentos indevidos. Juntou documentos e o DARF de folhas e sustentou que o não deferimento do seu direito creditório e a subsequente não homologação da compensação intentada teve como fundamento o fato de que na DCTF original constariam tais débitos, depois ele retificou em DCTF, ou seja, quando ele recolheu, ele tinha feito uma declaração na DCTF, dizia que tinha aquele débito e o sistema alocou. Quando ele tentou fazer esse posterior pé de compra, e realmente a DCTF não existia, não tinha essa DCTF, aí ele retificou e apareceu o valor. Em primeira instância, o pleito foi negado por entender a turma qual que a recorrente não comprovou o erro alegado que poderia levar a divergência entre os valores da DCTF e DPJ. Mas isso, a retificação do DCTF, operada após a ciência do despacho decisório, disse a DRJ na época, não serviria. Bom, com relação a esse plano DCTF, já está superado, não pode retificar, a gente já sabe disso, tem lá a situação, a posição da Receita Federal a respeito. Continuando, nos folhas 9. Como exaustivamente relatado acima, se no processo de compensação no PA número 2013-14, o contribuinte não trouxe as provas necessárias de modo a validar seu pleito nesse processo, que nasceu em consequência da não homologação da compensação, daquele outro processo, tais provas foram robustas, exigindo o julgador, em face do princípio da busca da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal, que a sua análise seja feita e verificado o reflexo que possa ter no lançamento aqui tratado, independentemente do que ocorreu no outro processo, onde se discutia o direito creditório e compensação. Eu estou dizendo o seguinte, lá ele está dizendo aquele processo, eu tenho direito, está aqui, paguei devidamente, teria que ser homologado, não foi, agora tem uma multa aqui, como eu posso ter uma multa aqui se eu tenho direito lá? Essa é a posição dele. Postos os fatos e argumentos, eu passo ao voto. Compulsando os autos, os documentos que compõem o presente processo, vejo que há robusto suporte documental juntado pela recorrente com o intuito de ver-se repetida do indébito de estimativas a maior, no caso PJ de 8/2011, no valor de R$ 134 mil. Como bem apontado pela recorrente, os valores estimativos mensais recolhidos, todos apurados com base em balanço de suspensão ou balancete, mostra a seguinte posição final. Pagou 232, pagou não, está aí, né? E disse que foi pago por estimativa, 232, que combina lá com o que está no que ele chamou de LALUR, que não é um LALUR, é uma planilha. Isso nós já vimos no outro processo. Muito bem. Com essa fotografia, é possível verificar que o recolhimento de estimativa mensal de imposto de renda do mês 11, no importe de 134 mil, compôs a apuração dos tributos a pagar, e não se estão, portanto, de qualquer viés de saldo negativo, mas é recolhimento de estimativa atraindo a aplicação da súmula 84. Em resumo, como somente as estimativas devidas é que devem necessariamente ser computadas como dedução no ajuste anual do imposto de renda da contribuição, opostamente, estando-se diante de pagamentos indevidos, ou mesmo além do devido, essas parcelas devem ser tratadas como verdadeiros indébitos e passíveis de restituição ou compensação a partir de conformado o referido indébito, conforme essa solução de consulta 19/2011 e a jurisprudência do CARF.
E seguindo lá embaixo. Portanto, o pagamento de estimativa mensal de PJ no mês 11, feito pela recorrente no valor de R$ 134.400,70, e depois constatado não haver o valor a recolher naquele período, deve ser tratado a princípio como indébito e passível de restituição, até porque é importante destacar que foi juntada a cópia do DARF que houve sem recolhimento, folhas 21. Todavia, embora a princípio se vislumbre essa fotografia, compulsando os autos, vejo que ainda que a recorrente tenha juntado as planilhas que ela cita, folha 74, que nominou de Lalur, na verdade, de Lalur, já disse isso no outro processo, de Lalur não se trata, é apenas uma planilha, e entendo que o Lalur deve ser mais completo com a parte A e parte B que não vieram aqui para o processo. A mais, como a recorrente optou por recolher estimativas mensais de todos os meses do período, utilizando-se como forma de determinação da base de cálculo do PJ e contribuição dos balanços de suspensão ou redução, esses devem também viram aos autos e também não vieram. Por fim, não menos relevante, as cópias dos DARFs ou pé de compras em caso de compensação que confirmem que os recolhimentos estimativos foram informados estão corretos, ou seja, ou compensou ou pagou esses R$232 mil que disse que fez na ficha 12A, linha 18 da DPJ. Disse que pagou ou que compensou. Eu quero ver a comprovação disso. Até para saber se realmente esse débito que está aqui é verdadeiro. Agora eu vou lá. Os reflexos neste processo da análise documental relativa ao processo de compensação. Nesse cenário, a argumentação da recorrente, embora consistente, necessita de maior cruzamento de informações e juntar de documentos comprobatórios que permitam analisar se a compensação que foi indeferida no processo final 2013-14 teria substância permitindo a esse relator firmar convicção para prolatar seu voto em relação ao lançamento da multa isolada tratada neste processo, final 2018-58. Essa constatação, no meu modo de ver, é fundamental para decidir se a recorrente faria jus ao indébito e, assim, a homologação intentada no processo administrativo final 2013-14, deveria ter sido homologada, cenário que fulminaria, por óbvio, o lançamento apreciado neste processo, que trata justamente de multa isolada por compensação não homologada por não existir direito creditório vinculado a ela, na época. Ocorre que, se confirmado o direito creditório de R$ 134.400,70, ainda que naqueles autos do processo final 2013-14, a homologação em face do rol probatório deficiente não tenha sido confirmada, neste processo final 2018-58, o lançamento de multa não pode subsistir, é o meu modo de pensar. Em suma, ainda que no PA final 2013-14, que é a de compensação, a decisão tenha sido definitiva, há reflexos nesse processo, que não podem ser ignorados pelo julgador administrativo, ou seja, cabe verificar se o lançamento da multa isolada por compensação não homologada seria procedente, caso confirmado o indébito a favor da contribuinte no valor de R$ 154.400,70. É com esse pensamento que entendi importante a conversão do julgamento em diligência para que se faça essas colocações à unidade de origem em relação ao processo, pedindo todos esses documentos e intimando o contribuinte a prestar esclarecimentos. Então, em resumo, eu estou convertendo em diligência porque entendo que, embora naquele processo, até a decisão definitiva, dizendo que não houve a homologação da compensação, aqui é uma multa que depende daquilo, mas ao mesmo tempo não depende, porque se esse indébito é verdadeiro, essa multa não pode existir. Claro que não dá para botar naquele processo, já é definitivo, já passou, já acabou, aquilo lá já foi. Talvez o contribuinte possa pedir de novo, já decaiu, mas aqui é uma multa por um valor que o contribuinte não teria direito, que ele está mostrando que ele pode ter esse direito. Então, por isso que eu estou convertendo em diligência e submeto à apreciação do colegiado. É isso. Estão de acordo? O outro processo já está resolvido definitivo? Está resolvido, Marco, porque o contribuinte fez na época, apurou o valor, declarou o DCTF, recolheu, alocou, está tudo certo. Depois, como aconteceu nos outros processos na terça-feira, depois ele fez o levantamento e falou, não, isso aqui eu não devia nesse mês. Então eu tenho um indébito aqui. Ok, aqueles 3 processos estão baixando diligência, vamos verificar se isso é verdadeiro. Só que aqui já tem uma decisão definitiva naquele processo de compensação, tudo bem, acabou aquilo lá, não dá para fazer mais, já decaiu. Mas vem um reflexo de multa. Agora, essa multa é verdade, ela pode subsistir se há um indébito confirmado. Não sei se está confirmado, estou pedindo para... Mas a discussão do indébito é no outro processo, né, Ciccone? É nesse aqui. Não, a discussão do indébito é lá, mas a multa é aqui, concordo. Mas ela é reflexo daquilo. O indébito do direito do contribuinte é no outro processo. É lá, mas a multa... 4 que trata dessas multas não tem essa previsão aí. Essa é a decisão da TRJ, mas eu não concordo.
Eu não acho que o contribuinte não pode ser penalizado por O uma artigo multa. 74, o artigo 74, 9430, parágrafo 17, fala assim: será aplicada a multa isolada de 50% sobre o valor do débito cujo o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, é aquele outro processo. Não homologado por quê? Olha só, a exceção, salvo no caso de falsidade ou declaração apresentada pelo sujeito passivo, que aí é agravamento. Então, na realidade, assim, sobre o valor do débito, objeto de declaração de compensação não homologada. Não, peraí, não foi homologada porque naquele momento, por tudo que já relatei, uma DCTF nesse valor, o valor estava alocado, não tinha valor. Agora o contribuinte veio e disse, mas eu tinha o valor. Aqui? Eu sei, eu entendo sua perspectiva, uma perspectiva material, mas eu entendo que a gente está rediscutindo outro processo. Não estou rediscutindo. Aquele processo, para mim, o contribuinte nem pode, talvez ele pudesse até ter direito, mas já deve ter decaído. Mas eu não posso manter uma multa, uma multa aqui de um processo que não foi homologado lá, porque o contribuinte, aspas, não teria direito, ele mostrou que ele tem direito. Só que lá já decidiu em última instância, já está sendo até executado, mas existe uma verdade lá. A questão, presidente, é o seguinte, né, que a multa é aplicada porque sobre o valor do débito, objeto de declaração de compensação não homologada, não interessa o motivo. Mas tudo bem, mas não foi homologada por quê? É aí que está. Ela paga aí nesse ponto, não homologada, ponto. Não foi homologada porque não havia, entre aspas, o indébito. Agora está tentando trazer a informação de que esse indébito é verdadeiro, ele pagou indevidamente. Ele não tem o direito mais de buscar essa compensação, porque já decaiu, etc. Mas manter uma multa sobre uma base que já não existe, eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Estou trazendo para o colegiado, vocês votam do jeito que vocês acharem melhor. Essa sua linha foi da DRJ de Ribeirão Preto, que, aliás, eu conheço até a julgadora, é a presidente a delegada da delegacia da Receita Federal. A minha linha, para mim, parece tranquila, essa posição que é um pouco diferente, né? Mas eu entendo essa perspectiva, mas eu acho que a gente está avançando o que a lei diz. Que a lei fala, a multa será aplicada sob compensação não homologada. Ponto. Muito bem, é isso. Eu vou manter meu voto, vamos ver, vocês é que sabem. O que mais? Fala aí, Baixo. Eu acho que aplica a questão processual aí, a multa já foi julgada em débito lá, então a multa é devida aqui. É decorrente esse processo. É decorrente, mas ela foi reformada, não foi homologada porque o contribuinte não provou que tem ideia, agora está provando, ou pelo menos tentando provar. Sim, mas a prova é lá, aqui ele não pode discutir isso novamente. Eu entendo que pode, porque ela é diretamente ligada. Iago? Eu entendo que não. Mas se discordar com o presidente, eu vou ter vida longa no colegiado. Né? Mas olha só, nós temos uma situação muito, muito parecida com essa, que é aquelas situações de desenquadramento do Simples em decorrência de mercadoria, objeto de descaminho, contrabando, em que a decisão está lá no outro processo. Eu estava relatando essa noite sobre esse caso, em que o sujeito quer trazer para o processo agora de desenquadramento do Simples se a mercadoria foi importada regularmente ou não foi, a citação que foi dada a forma de citação do regulamento aduaneiro que a gente anda aqui, a gente começa a gerar a gente começa a desconsiderar o que foi decidido no outro processo, que observou as regras dele lá, se o contribuinte não provou ou não. Eu presidente, com o máximo respeito aí, mas eu acho que a gente não tem competência para isso, né? Júlio. A diferença, Iago, dessa questão na minha opinião, do processo do contrabando de caminho, é porque, inclusive, o rito processual é diferente, a autoridade competente para proferir a decisão não somos nós, seria outra. Então, aqui eu acho que a situação é um pouco diferente. No caso que o Ciccone está tratando, porque, nesse caso especificamente, eu não acho que nós não somos competentes para analisar nesse caso, entendeu? O que é um pouco diferente, tanto que eu aplico. No caso do contrabando de caminho, sem dúvida, é outra autoridade, é outro processo, é outro rito processual, então aí eu acho que é mais tranquilo de ver essa impossibilidade do que para nós. Mas, Júlia,
A gente não poderia conhecer porque aquele processo já foi definitivamente julgado, sabe? No âmbito administrativo, aquele fato, a administração já se manifestou. E concordo, não estou falando da questão da justiça, até acho que o presidente tem toda a razão, assim, mas assim, a questão é processual. Nós não podemos abrir uma discussão que com base no 42 ou do 7235 diz que já está definitivo. Eu posso dar uma opinião? Eu acho que aqui a gente tem que pensar em duas coisas que estão acima, inclusive, de uma simples decorrência. Primeiro, o princípio da verdade material, que rege os processos administrativos fiscais, né, e a nossa própria conduta como julgadores. Então, a gente tem esse dever de buscar a verdade real. E a segunda coisa também é que a Fazenda não pode cobrar o que não lhe é devido. Ora, se a gente tem evidências robustas de que a multa não deveria, né, que aquela estimativa ela não deveria ter sido paga. Desculpa, tudo bem que sejam evidências, mas a gente tem que, é o que eu acabei de falar, a gente tem que investigar, né, em decorrência do princípio da verdade material. E aí, se indevido, a Fazenda não tem esse direito. Então, eu acho que são dois princípios, duas premissas que a gente devia considerar nesse julgamento. Eu não estou dando provimento nada, eu estou apenas baixando a diligência para ter informação melhor, é só isso. Olha, gostei de falar agora. Primeiro, não é evidência que todo o processo está baixando diligência. Eu acho absurdo a gente rediscutir isso aqui nesse processo que foi julgado lá. Teve um processo de simples que foi um estouro de receita que tinha sido julgado já na outra turma. A outra turma, na minha consideração, ela era uma receita que ela pegou só uma parte, né, e pegou só uma parte daquela receita como se o simples fosse um presumido. Né? Para mim, foi um absurdo aquilo, foi contra a lei, mas já havia decidido aquilo lá. Né? Então, eles reverteram o processo de estouro de receita do simples. Quando chegou o processo de simples para mim, é claro que eu tinha certeza que o contribuinte tinha que ser excluído porque houve estouro de receita. Mas a outra turma já tinha decidido que não havia estouro de receita. Não cabia a nossa turma, rediscutir isso. Então a gente acabou aplicando a decorrência, não tem que ficar discutindo fato que já foi julgado definitivo administrativo, não, gente. Calma aí, eu acho que hoje a gente está com o processo na pauta, a gente está querendo ampliar muito esse julgamento administrativo. Agora um pouquinho só, eu vou só completar e nós vamos terminar, porque meio-dia tem que parar. Só quero dizer o seguinte, meu ponto de vista, esse eu vou manter, é mais o seguinte, esses são os argumentos da recorrente em defesa. O que é, o contribuinte é autuado por, digamos, saldo credor de caixa. Ele vem aos autos e traz a prova, eu não tenho saldo credor de caixa, está aqui. Aqui é a mesma coisa, eu fui autuado para notificação do lançamento, porque eu não tinha uma declaração, uma homologação de compensação, porque eu não teria o indébito, mas eu tenho o indébito, está aqui. Mas não cabe recurso... Vocês estão vendo o processo, desculpe, vocês estão vendo o processual, estou falando em termos de verdade real. Não, mas o que já foi decidido em acordo não cabe recurso não, tá? Que já tem um acordo. Nesse processo aqui não tem nada decidido, estamos julgando hoje. Não, essa matéria já foi decidido no outro. Já foi decidido lá, gente. Então não cabe recurso. É como se o contribuinte estivesse fazendo um recurso que foi decidido lá. Não cabe recurso disso, não. Vocês não estão entendendo a situação. O contribuinte não está fazendo recurso lá, em hipótese alguma. Está fazendo recurso aqui. Estou dizendo, olha, eu levei uma multa. Matéria. Secoli, eu posso terminar de falar? Pode. Gente, eu posso terminar de falar, por gentileza? Eu ouço todos vocês. Tá bom. O contribuinte está dizendo o seguinte, olha, eu fui autuado lá, ele nem está dizendo isso, eu estou fazendo uma construção, porque o contribuinte tem toda essa revolução histórica que eu estou fazendo aqui. Eu fui autuado lá, e a própria delegacia de Ribeirão Preto, mais ou menos, reconhece sua palavra, exatamente como vocês estão dizendo, eu não posso analisar isso aqui, porque já foi analisado lá. Só que o contribuinte está dizendo o seguinte, eu estou sendo penalizado, estou sendo punido porque eu não tive uma compensação lá, eu estava tendo uma multa por reflexo daquilo, quando aquilo lá que deu origem a isso aqui não é verdadeiro. Eu tenho aqui o crédito, pretensamente eu tenho, estou pedindo para investigar se tem mesmo. Tá? Então, é esse o ponto, não é que eu estou discutindo de novo, eu não estou discutindo nada no outro processo, só estou dizendo que aqui a multa foi lançada porque o contribuinte teve uma declaração, uma homologação
uma declaração de compensação não homologada naquele processo, porque ele não teria o crédito. O contribuinte vem na defesa e diz o seguinte, ó, eu tenho o crédito. Tudo bem, lá já não posso fazer mais nada, mas aqui eu não posso ser penalizado por isso. É isso, somente isso. Fala, Marco. Presidente, a questão é o seguinte, eu entendo só bater a questão, só que o mote, o fundamento dessa multa é compensação não homologada. Não interessa o motivo. Tá? O contribuinte fez o pedido. Imagina se agora. Não interessa o motivo, ele não tem defesa disso? O contribuinte não tem defesa disso? Não tem defesa? Como é que não interessa o motivo? É um processo de discussão da compensação. Sim. Não tem defesa, quer dizer, a compensação não homologada não tem defesa, acabou, ponto final. Agora tem sim, o judicial, ele pode ir ao judiciário reclamar do outro processo. Ele está reclamando nesse aqui. Gente, tem vocês estão fixando o outro processo, eu não estou falando do outro processo, estou falando desse aqui. Há uma multa aqui decorrente de aquele processo que não interessa aquele processo. E claro que desculpa, mas interessa, sim. Qual é Bom, já usando a palavra mágica que você usou, Marco, o mote daquele processo foi que a compensação não foi homologada. Por que não foi homologada? Porque ele tinha um recolhimento que tinha uma DCTF dizendo, olha, eu devo tanto, ele recolheu tanto, está vinculado, acabou. Foi isso que a DRE fez na época lá, e a DRJ confirmou, olha, você não tem nada aqui porque você devia, informou que devia e pagou. Ok, tudo bem. Posteriormente, como acontece trilhões de vezes aqui, o contribuinte foi lá e disse, olha, não é isso, eu errei, está aqui, retifiquei a DCTF, eu tenho esse valor sim. Ou seja, se isso tivesse acontecido no momento oportuno, essa compensação teria sido homologada e esse lançamento de multa não teria. É só isso. Presidente, só para encerrar meu comentário que o senhor me abordou, só para encerrar, para dar oportunidade aos outros falarem, que a multa é sobre compensação não homologada, não é sobre se tem o direito ou não tem, se o débito existe ou não, é sobre compensação não homologada. E por que ela não foi? E por que ela não foi homologada? Quer dizer, ela simplesmente é ponto final, a Receita escreveu isso e acabou. Mas o julgamento administrativo está prestado julgado. Vamos jogar. Eu acho que tem uma questão que seria interessante a gente divisar aqui, que é questão jurídica e questão fática. Eu acho que quando o Evandro, por exemplo, está falando a Receita, tudo bem. Se a outra turma diz que alguma coisa é ou não Receita, por mais que eu discorde do ponto de vista jurídico do que ela decidiu, evidentemente isso me vincula. O que eu acho que o presidente está questionando aqui é uma questão fática. Ou seja, o fato aqui, então quer dizer, se a gente tivesse um negócio evidentemente errado, mas o cara perdeu o prazo lá, aí nós vamos manter a multa aqui? Não é nem questão de perder o prazo, é uma questão que eu vejo é o seguinte, eu discordo quando o Marco faz a colocação, que claro, está escrito na lei, por compensação não homologada, tudo bem, mas ela não foi homologada, tem um motivo de não ser homologada, não é porque o sistema não homologou, é porque não tinha o direito lá, entre aspas. Só que o contribuinte vem depois e diz, eu tenho o direito, então se isso tivesse sido feito normalmente, essa compensação teria sido homologada e não teria multa, é apenas esse o ponto, gente. Mas tudo bem, meu ponto de vista é esse, eu já falei, está na hora do almoço, tem o pessoal de Brasília que tem que falar, eu estou propondo a conversão de diligência pelos motivos já eu não estou dando deferimento nenhum, não estou dando provimento, se convertendo em diligência, só isso, tá? Marco. Presidente, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu acho que a gente está exorbitando e abrindo um precedente muito perigoso, tá? Porque se nós começarmos a ignorar os decididos dos outros processos, a gente vai... Eu não estou ignorando esse outro processo. Não, mas eu só quero prolatar meu voto, por gentileza. Então, na realidade, assim, só justificar o meu voto. Eu tenho que justificar quando eu divirjo, tá? Então, eu estou justificando a minha divergência. Então, na realidade, eu acho que a gente está abrindo um precedente muito perigoso, entendo que é só uma diligência, mas eu entendo que já tem elementos o bastante aqui, muito tranquilos para decidir, tá? O contribuinte, então, eu divirjo para negar provimento. Pagando? Está congelado aí, Pagando? Acompanha o relator. Tá. Evandro? Acompanha a divergência. Conselheira Júnior? Um relator. Diágono? Acompanha a divergência. Paula? Um relator. Luciano? Gostaria de pedir vista, presidente, para analisar um pouco melhor isso e pensar um pouco melhor. Perfeito. Vista concedida ao conselheiro Luciano. Bom, vamos encerrar a parte da manhã. Todos os processos foram julgados, exceto esse anterior que está com vista em mesa. Então, por gentileza, peço que todos analisem para a gente liquidar esse assunto logo após o almoço, que nós temos sustentação oral no processo
e temos 2 ou 3 processos ainda, são poucos, mas tem 2 ou 3 processos que devem gerar discussões aí. Então, para a gente não se atropelar, foi tranquilo até agora, não vamos deixar e nos atropelemos após o almoço, tá bom? Então, vamos encerrando a sessão da parte da manhã. Agradeço a Fabiana. Fabiana, muito obrigado. A você que nos acompanhou, um Feliz Natal e até janeiro para você, tá, Fabiana? Feliz Natal, Fabiana. Feliz Ano Novo. Tem isso, né? Fabiana, Feliz Natal e Ano Novo também.